Então, a gente já viu algumas coisas, uns aspectos importantes sobre a questão do extrativismo. A gente já viu um pouco sobre como reconhecer as espécies, como fazer uma organização dessas espécies, o calendário, como planejar a coleta, armazenamento, beneficiamento, né, desse alimento. A gente viu aí agora há pouco sobre as diferenças essenciais de beneficiamento, né, sobre o processamento do alimento, sobre a diferença de estar oferecendo um produto in natura ou consumindo um produto in natura. A gente viu aí sobre a questão do processamento mínimo, do processamento, do que é considerado alimento processado e do alimento ultraprocessado. Foi uma conversa longa e eu espero que tenha sido útil não só para aqueles na questão do extrativismo, que é o foco do nosso curso, mas até para a própria escolha de alimentos que a gente vai colocar à mesa, né? Reconhecer e compreender o que significam essas diferenças. Nesse vídeo, que ainda faz parte da aula 3, nós vamos falar um pouco sobre a questão de legislação, sobre as leis, as normas e decretos que regem essa atividade de agroextrativismo, né? Inclusive essa atividade dentro do cerrado. E é muito importante ter o conhecimento dessas leis, porque não é simplesmente só chegar no cerrado e fazer lá a coleta e de qualquer forma e sair oferecendo o produto. Tem normas, tem diretrizes que devem ser observadas, que devem ser seguidas, até para que depois não haja um impedimento legal da sua atividade de extrativista. A outra coisa interessante de acompanhar essas leis é que, por exemplo, você pode transformar uma reserva legal numa reserva extrativista e, a partir daí, a exploração dessa área deixa de ser um crime, porque a gente sabe que as reservas legais não devem, né, por lei são protegidas de qualquer tipo de exploração. Então, se você fizer um projeto, fizer um plano aí bem feito, você pode transformar aí a sua reserva legal numa reserva extrativista e poder estar aí tirando recursos dela sem depois sofrer nenhum tipo de penalidade, inclusive colaborando para que essas reservas venha de fato a cumprir a função dela, né? Então a gente vai fazer uma análise muito curta, muito breve de algumas cláusulas, de alguns artigos muito específicos, mas os documentos originais que vocês devem tomar tempo, devem analisar com calma, vou deixar aí disponíveis para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma análise bem curtinha sobre isso, para que vocês percebam a importância de terem conhecimento dessa parte legal sobre o manejo sustentável do extrativismo e também para vocês entenderem por que o extrativismo é considerado orgânico, como que ele é amparado por lei. Então vamos lá, vamos fazer essa análise, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre legislação, né? Não tudo, a gente vai trabalhar com 3 documentos específicos, uma lei, uma norma e um decreto. E não vamos trabalhar todos os aspectos porque não dá tempo. E o ideal é que vocês leiam depois os documentos mais atentamente. Então, em agroextrativismo, a gente tem uma lei específica, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a questão da reserva legal, né? O Código Florestal, que foi instituído pela Lei Federal número 4.771, isso de 15 de setembro de 1965, obriga os proprietários de terra em Goiás e de Minas Gerais a manter 20% de suas áreas como reserva legal. E essa lei não mudou e ela continua vigente.
Essa percentagem ela pode variar de um estado para outro. Então a gente está falando de uma percentagem nos estados de Goiás e de Minas. Essa medida, se por um lado beneficia a população, conservando o cerrado, e lhes garantindo a oferta de serviços ambientais, por outro lado, eu esqueci de colocar aqui, ela deixava os proprietários de terra um pouco frustrados, porque se ele tinha que deixar 20% aí da sua propriedade em modo de reserva, em algumas situações eles se viam em situação de aperto por não poderem estar trabalhando essas áreas. Mas lembrem-se que a intenção é a preservação do cerrado, e eu creio que no decorrer das nossas aulas a gente pôde ter uma pequena noção da importância desse cerrado, principalmente, não só pela diversidade de espécies, de flora e de fauna, mas principalmente na questão de captação de água das chuvas e garantia do retorno do ciclo, da continuidade do ciclo dessas chuvas, né? Então, a partir do momento em que se pensou no uso de reservas para extrativismo, então você passa a ter um uso econômico rentável da reserva legal, e isso incentiva o proprietário a manter essa reserva e, consequentemente, conservar o cerrado e reduzir a necessidade de fiscalização das reservas legais pelo governo, certo? Então, por quê? Porque os proprietários vão estar tirando renda dessa reserva legal ao mesmo tempo que estão conservando parte importante do cerrado. Para o reconhecimento legal da qualidade orgânica, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Quando você vende um produto de extrativismo, você está vendendo um produto orgânico, com selo orgânico. E a gente tem leis que nos garantem essa qualidade orgânica. Então, para esse reconhecimento legal, é necessário que as unidades de produção extrativistas elas estejam vinculadas a um dos mecanismos de garantia que são previstos pela Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, regulamentados pelo Decreto 6.323, de 28 de dezembro de 2007, e pela Instrução Normativa número 19, de 27 de maio de 2009. Além disso, os projetos extrativistas sustentáveis orgânicos, eles devem cumprir as normas técnicas previstas na Instrução Normativa Conjunta do MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária, né? O número 17, de 28 de maio de 2009. Então, são trechos, pequenos trechos, né? Que estão sendo destacados aqui na nossa apresentação destas leis, né? Dessa normativa, deste decreto, que a gente vai fazer uma pequena análise. Voltando a dizer que é necessário ler o texto na íntegra, e eu vou deixar para vocês aí o link, os arquivos, para que vocês possam fazer isso com calma. A lei de número 10.831, de 23 de dezembro de 2003, no artigo 2º, ela reza: considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, e nós já falamos isso bastante no outro vídeo, aquele obtido em sistema orgânico de produção agropecuário. E aí tem toda uma fiscalização para verificar se essa produção realmente está atendendo às normas, ou oriundo do processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Então, lá no Cerrado você tem árvores que estão ali há décadas e muitas vezes não foi você ou sua família que foram responsáveis pelo plantio dela, mas elas não recebem tratos culturais, elas não estão recebendo químicos, né? Uma série de processos
que inviabilizam o selo de orgânico, isso não está acontecendo nas reservas extratifistas. Então, automaticamente, você tem aqui um artigo de uma determinada lei considerando que esses locais são passíveis do recebimento do selo de orgânico. O parágrafo único, e agora a gente vai ver a questão de quem é considerado produtor, né, de orgânico. O parágrafo único, toda pessoa física ou jurídica responsável pela geração de produto definido no caput desse artigo é considerado como produtor para efeito dessa lei. Então você às vezes você é extrativista, você não tem uma cultura na sua propriedade, mas digamos que você tenha reservado toda a sua propriedade para o extrativismo, ainda assim você é considerado, com efeito nessa lei, um produtor. O decreto número 6.323, de 27 de dezembro de 2007, no artigo 2º, no inciso 6º, ele diz o seguinte: extrativismo sustentável orgânico, ele traz a definição, é o conjunto de práticas associadas ao manejo sustentado dos recursos naturais com vistas ao reconhecimento da qualidade orgânica dos seus produtos. No inciso 11º, ele está classificando aqui o produtor, novamente. Toda pessoa física ou jurídica responsável pela geração de produto orgânico, seja ele in natura ou processado, obtido em sistema orgânico de produção agropecuária ou oriundo do processo extrativista sustentável e não prejudicial ao ecossistema local. Então, aqui nesse decreto você vê reunidas duas cláusulas que nós lemos anteriormente. Quem é o produtor e sobre que condições ele é considerado produtor de extrativismo considerado orgânico. A seção 3 dos regulamentos técnicos de produção, no parágrafo 2º, reza: as normas para produtos do extrativismo sustentável orgânico aplicar-se-ão somente para os que tiverem por objetivo a identificação como produto orgânico. Tá certo? Agora vamos dar uma olhada em algumas cláusulas da Instrução Normativa número 19, de 27 de maio de 2009. No artigo 6º, falando sobre o manejo extrativista sustentável orgânico, deve adotar práticas que atendam aos seguintes princípios gerais. Então, primeiro, a conservação dos recursos naturais. Ela vem elencada aqui em primeiro lugar porque é a máxima, a maior intenção e o maior resultado que se tem do manejo sustentável no extrativismo. Ele visa a conservação dos recursos naturais e a conservação do bioma cerrado é grandemente responsável pela conservação desses recursos. Segundo, a manutenção da estrutura dos ecossistemas e suas funções. A gente falou em aulas anteriores sobre o ciclo das chuvas, sobre a reserva, o armazenamento das águas nos lençóis freáticos, né? Reserva de água doce, o ciclo da água, que está aí sempre sob risco de ser racionada, né? Poluída. O cerrado funciona como uma enorme esponja e um eficiente filtro da água. Então, a segunda questão aqui é ter em consideração que manter a reserva legal tem essa função aí de manutenção de estrutura dos ecossistemas e suas funções. Também, em terceiro lugar, a manutenção da diversidade biológica. O cerrado tem muito mais do que tamanduás e lobos-guarás. Né? A questão vegetal é muito importante e muita medicina é praticada a partir
da parte vegetal que a gente encontra no cerrado. Quarto, desenvolvimento socioeconômico e ambiental local e regional. Se ela pode ser manejada de forma sustentável, ela pode vir a ser uma fonte de renda importante, né? Pode vir a trazer uma melhoria na qualidade de vida importante para as pessoas que estão naquele ambiente. Quinto, respeito à singularidade cultural dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Então, você também está considerando aqueles povos que vivem no cerrado há gerações e que estão aí agora vendo esse cerrado sendo invadido pela cultura da soja, pelas pastagens, vendo toda uma cultura aí, todo um modo de viver sendo devastado. Sexto, destinação adequada dos resíduos de produção, buscando ao máximo o seu aproveitamento. Ter consciência dessas normas, né, é imprescindível para que você esteja implantando o manejo extrativista sustentável orgânico. Então, você vai gerar resíduos de produção, mas vai buscar ao máximo fazer o seu aproveitamento. Vai fazer isso de forma sustentável. O artigo 10º fala sobre para a implementação das práticas de produção do manejo sustentável orgânico, os seguintes fundamentos técnicos devem embasar o projeto de extrativismo sustentável orgânico. Porque você, para fazer o uso da sua reserva legal e estar ainda dentro da lei, como não infringindo as normas da reserva legal, você vai elaborar um projeto de extrativismo para ser apresentado aos órgãos responsáveis, dizendo que você vai fazer um uso da sua reserva legal e você vai transformar a sua reserva legal em uma reserva extrativista. Então, para isso, vocês têm que seguir e se atentar aos seguintes fundamentos. Primeiro, fazer o levantamento dos recursos naturais disponíveis, considerando as características ecológicas, de forma a contemplar a manutenção e ampliação dos estoques e da produtividade das espécies de interesse. Então, lá nas nossas primeiras aulas, a gente viu um pouquinho, né, sobre a observação do calendário, quando é que determinadas espécies estão florescendo, quando é que elas estão sementeando, quando os frutos estão ficando maduros, e vocês foram orientados e foram orientadas a colocar isso num calendário, né? A observarem o local de vocês e colocarem isso num calendário, para que vocês pudessem, então, fazer um planejamento. E, então, vocês também foram orientados a tabelar esse planejamento, né? Colocarem lá em registro quando aparece determinado produto de extrativismo e quando vocês podem estar fazendo a coleta desse material e estar armazenando, né? Segundo, mecanismos que possibilitem a manutenção de populações das espécies manejadas nos ecossistemas e das suas funções ecológicas. Esses mecanismos estão muito relacionados ao modo como se faz a coleta do produto de extrativismo, né? Sobre espécies que você não deve usar vara, sobre espécies que você não deve coletar os frutos diretamente na árvore, e sim os frutos que estão no chão. E por isso vocês receberam aí cartilhas falando amplamente sobre diversas espécies, né? Sobre o pequi, sobre o coquinho azedo, sobre babaçu, baru, enfim, né? As espécies que são comuns aí no nosso cerrado. O uso dos recursos naturais compatíveis com a capacidade local, assegurando estoque e sustentabilidade da espécie utilizada.
é importante garantir que aquela árvore, aquela planta da qual eu estou fazendo coleta, da qual eu estou trazendo sustento para minha família, para minha comunidade, ela seja de toda forma preservada. Ela não deve nunca ser depredada, e por isso a gente dedicou uma atenção especial, por exemplo, à extração das cascas, para que não se pratique o que a gente chama de anelamento da árvore e ela venha a ser sacrificada. É preciso cuidar para que nesse momento de coleta você esteja mantendo a integridade daquela espécie e garantindo aí o seu estoque, inclusive um estoque aí permanente. Quarto, adoção de técnicas de manejo compatíveis com a manutenção e regeneração natural do ecossistema. Então, isso também cabe nisso que estou acabando de falar para vocês, né, sobre a questão de se atentar às melhores formas de estar aí fazendo a coleta e o manejo aí da sua reserva, e principalmente estar de olho nos focos de incêndios, sejam eles acidentais ou criminosos, porque a gente sabe que acontece. Quinto, adoção de monitoramento das práticas de produção que avaliem a conformidade com o projeto extrativista sustentável orgânico a ser aprovado, garantindo medidas mitigadoras aos impactos socioambientais negativos. Você tem que estar aí planejando como que você vai fazer. Você vai trabalhar como um batedor, né? Vai ter que estar planejando como que você vai fazer uma autofiscalização aí do seu sistema, tá andando aí na sua área, eventualmente, para poder estar reconhecendo qualquer alteração no seu ambiente, qualquer coisa que esteja aí fora do padrão e da sua ação, para que você possa mitigar, ou seja, resolver o problema o mais rápido possível, antes que ele cause danos ao ambiente e, por consequência, ao seu próprio negócio de agroextrativismo. O capítulo 3 dos procedimentos básicos para a elaboração de projeto extrativista sustentável orgânico. O artigo 15, o projeto extrativista sustentável orgânico deve seguir o seguinte roteiro. Aqui você já vê as instruções para a execução do seu projeto. Um projeto que você vai se sentar e vai escrever para entregar aos órgãos responsáveis e poder garantir que a sua reserva legal agora é legalmente extrativista. Então, o seu projeto, ele segue o seguinte roteiro. Ele deve ter um título: Projeto Extrativista Sustentável Orgânico do Bom Sucesso, por exemplo, né? A identificação, nome, CPF, identidade, endereço, né? Então, tudo isso aí vai estar na normativa que eu vou estar deixando aí para vocês. Então, aqui a gente está fazendo somente uma pequena revisão, mas vocês devem olhar isso em detalhes, porque está tudo bem especificado, o que vem a ser as cláusulas que são consideradas como identificação do seu projeto. O detalhamento, ele vai levar em consideração o que é que você tem aí na sua reserva, o que é que você pretende explorar e como você pretende fazer essa exploração. Quarto, demonstrativos de que as taxas de intensidade, frequência e sazonalidade da produção não excedam a capacidade de suporte, fundamentadas em estudos científicos, experiências locais consolidadas ou conhecimentos tradicionais. Para isso vai servir o calendário que vocês devem elaborar e as fichas de organização de coleta e armazenamento. Você precisa dessas duas ferramentas que são simples de serem usadas para você saber qual que é a capacidade aí da sua reserva, né, a sua capacidade de suporte,
O que você pode estar explorando ou não, isso tudo baseado em estudos científicos, nas experiências locais, né? Nos conhecimentos tradicionais. Com certeza aí na sua região você tem pessoas que são conhecidas como raizeiros, pessoas que já exploram o local de forma, principalmente nas questões medicinais há muito tempo, são ótimos observadores e pessoas que devem ser consultadas na hora que você estiver apresentando esse demonstrativo. E por fim, né, no inciso 5º, orientações e precauções específicas relacionadas aos casos. Então, assim, nem tudo está sob controle. Alguma coisa pode sair de controle. Então, como que você pretende lidar com determinadas situações? Isso também deve estar previsto aí no seu projeto, né? A exploração implica supressão ou remoção. Que situação pode acontecer se você estiver sob o risco de ser removido dessa área para exploração? Que medidas você pretende tomar? A exploração causa dano ao indivíduo, a outras espécies ou a outros produtos florestais. Então, podem haver situações em que o extrativismo de determinada área não seja viável porque pode causar algum tipo de dano. Por exemplo, eu tenho ali um ninho de emas, né? E eu devo cuidar para a integridade daquele ninho, para que aquilo aconteça, para que aquelas aves venham a nascer, sejam cuidadas aí no ambiente delas. E se eu fizer o extrativismo naquele local, naquele determinado momento, eu posso colocar em risco essa prole aí. Isso deve ser previsto. O que você pretende fazer para poder, então, impedir que isso aconteça ou minimizar o impacto disso? Os produtos são coletados para subsistência, então deve estar previsto aí. Se eles não forem coletados para exploração extrativista para renda, ou que sejam para subsistência, você deve especificar isso no seu projeto. A exploração oferece riscos à integridade física ou à vida dos coletores. É o caso dos coletores de coco, por exemplo, de coco babaçu, ou o caso de quem explora, por exemplo, o açaí em outras regiões. Não é cerrado, mas eu estou dando um exemplo, porque as pessoas têm que subir naquelas palmeiras ali. Isso oferece risco à integridade física, então isso deve estar previsto. Que tipo de riscos os coletores vão estar expostos e o que pode ser feito para minimizar esses riscos deve estar previsto aí no seu projeto de extrativismo. A posse ao direito à terra e aos produtos objeto de manejo são passíveis de disputas, afetando a integridade física de coletores, comunidades ou do meio ambiente. Então aqui a gente está falando porque a área de coleta para extrativismo, ela não precisa ser uma área particular, somente uma área particular, também pode ser uma área pública. E pode haver aí alguma situação de disputa. Então você deve estar prevendo aí como lidar da melhor forma com essa situação. E as espécies exploradas estejam sob restrições legais. Então pode acontecer que você queira explorar uma espécie que está sob restrição por algum motivo, talvez um risco de extinção, né? E então, que medidas você pretende tomar até para a proteção dessa espécie? Então, gente, aqui um pequeno resumo dos assuntos que vocês vão encontrar aí nessas leis, decretos e normativas que rezam sobre a prática do extrativismo sustentável orgânico no Cerrado, tá certo? Então, fiquem aí com os links, com os arquivos, façam uma análise criteriosa,
Vocês percebem que a lei ampara o extrativismo. Lancem mão desse recurso, porque você vai estar aí tendo uma fonte de renda muito valorizada, até pela questão do selo orgânico, e vai estar aí também agindo como uma ferramenta importante para a preservação do ecossistema único que é o Cerrado. Então, gente, foi isso, né? Foi uma análise breve. Na verdade, a gente gasta aí algumas horas de leitura desses 3 documentos que eu estou disponibilizando aí para vocês, que são os mais importantes, né, a respeito dessa atividade aí de extrativismo, principalmente dentro das áreas de cerrado. Então, depois de fazerem essa análise aí comigo, peguem esses documentos e façam a análise pessoal de vocês. Para o pessoal do curso, eu deixei aí algumas orientações de como estarem fazendo essas análises aí nas atividades da apostila que vocês recebem a cada aula. Para o pessoal do canal, eu espero que vocês também possam se dedicar melhor a compreender como que funcionam essas questões de reservas extrativistas e de onde vem o alimento e qual a finalidade de se manter as reservas extrativistas cuidadas, né? E é isso. Então, até uma próxima oportunidade.